É de conhecimento de todo mundo que a taxa Selic vem caindo, a renda fixa, os juros, e é normal ter um movimento, uma migração dos investimentos que antes estavam na renda fixa para a renda variável. E com isso surgem muitas dúvidas. Bruno, é melhor investir em ações? É melhor investir em fundos imobiliários? Investe nos dois? Não investe em nenhum? É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para te mostrar o que é melhor investir em ações ou em fundos imobiliários. Seja muito bem-vindo ao meu canal Investe Financeiro. Meu nome é Bruno, aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, liberdade financeira através da Bolsa de Valores. Pois é, pessoal, a gente sabe aí que a renda fixa, ou seja, a taxa Selic, os juros, vão começar a cair. Na verdade, eles já começaram a cair e o Banco Central sinalizou que vai continuar reduzindo a taxa. Ou seja, cada vez mais os seus e os meus investimentos que estão na renda fixa vão render menos. Se está atrelado ao CDI, se está atrelado aos juros, à taxa Selic, enfim. Fato é que o governo, o Banco Central, já sinalizou que a economia está melhorando e por isso os juros não precisam ser mais tão altos e a gente já iniciou esse ciclo de baixa. Toda vez que se inicia um ciclo de baixa nos juros, as ações, os fundos imobiliários, a renda variável no geral, sofre uma alta. Então eu vou te mostrar isso aqui no gráfico daqui a pouco, para que você entenda que quando os juros caem, geralmente a Bolsa de Valores sofre um ciclo de alta. E sabendo disso, o que nós podemos fazer? A gente investe em ações, a gente investe em fundos imobiliários, qual seria o melhor investimento para fazer aproveitando essa baixa da taxa Selic, essa baixa dos juros? Bom, antes de tudo, pessoal, eu quero te mostrar aqui no gráfico o que aconteceu nos períodos em que a taxa Selic caiu. Eu vou te mostrar o que aconteceu com a Bolsa, com os fundos imobiliários, com as ações, enfim. Vamos lá para a tela do meu computador que eu quero te mostrar primeiro esse dado. Vamos lá. Bom, aqui então, pessoal, como de praxe, nós estamos com o gráfico do Ibovespa, tá? O gráfico do Ibovespa aqui na nossa tela, gráfico semanal. E a gente percebe o seguinte, que em determinados momentos a bolsa caiu muito. Deixa eu botar aqui até uma seta mais grossa. Em determinados momentos a bolsa subiu muito, A gente teve aqui, desde lá de 2016 até 2017, uma outra alta expressiva. A gente teve entre 2011, 12 até 2016 uma baixa, Não foi uma baixa tão expressiva, mas o que acontece? Foi uma baixa que demorou aqui, 5, 6 anos, de 2011, 2010 até 2016. Pois bem, o que aconteceu nesses períodos? O que aconteceu entre 2010 e 2016 e entre 2016 e 2020 para a bolsa ter subido? Bom, aqui, pessoal, eu consegui no site do Money Times, puxando alguns artigos do passado. E olha só que interessante, Nesse período de 2003, 2004 até 2010, a nossa taxa Selic ela sofreu uma queda, olha só, bem brusca, de 26% para 13%. A gente quer o período de 2010 a 2016. Quando a gente olha o gráfico por completo, a gente percebe que ele anda para cima, o gráfico do Ibovespa. Mas esse período específico, ele teve uma queda. Foi uma queda muito menor do que a alta, Se a gente olhar aqui a queda, a alta foi muito maior. Então, se a gente pega 2010 a 2016, 2010 a 2016, a exatamente esse período, olha só, 2010. Então aqui a taxa era mais ou menos 10%, em torno de 10%, 9%. A 2016, olha o que acontece nesse período aqui onde eu marquei essas duas setas. A taxa Selic subiu, tá? Nesse pequeno espaço de tempo, quando a gente olha num âmbito geral, a taxa Selic subiu. Ah, Bruno, mas ela subiu de 10 para 14, para 15. Tudo bem, isso é uma alta de mais ou menos 50%, 40%, 50%. Então, o que aconteceu com a Bolsa? A nossa Bolsa de 2010 a 2015, olha só, 2010 a 2015 caiu esse período. E agora nós estamos, após 2015 e 2016, a Bolsa teve uma alta. O que aconteceu com a taxa Selic após 2015 e 2016? Olha o que aconteceu, uma queda de 14 para 2,5. Então, nesse período de 15, 16 até 2020, nós tivemos uma alta.
Olha lá, 2015, 16 até 2020, ou seja, início de 2020, né? Tivemos essa alta. Então a gente percebe que é inversamente proporcional à bolsa, né? O movimento da bolsa é inversamente proporcional ao movimento da taxa Selic. Sabendo disso, entendendo isso, a gente entende então que se o Banco Central já sinalizou que vai reduzir a taxa mais ainda, vai continuar nessa progressão, vai voltar muito dinheiro para a renda variável. As pessoas vão começar a investir mais em bolsa. Só que você pode investir em ações e em fundos imobiliários. Entendendo essa parte aqui, agora a gente vai entrar no que realmente eu quero te falar. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que entender que ações são completamente diferentes de fundos imobiliários. Então a gente tem que entender quais são as diferenças. Quando você investe em ações, você se torna pequeno dono, um pequeno sócio daquela empresa, tendo participação nos lucros e também nos prejuízos, tá? Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente se torna um cotista, ou seja, apenas um colaborador para que aquele fundo continue funcionando. É um pouco diferente. Outra coisa que você tem que entender é que a volatilidade das ações são muito maiores que as dos fundos imobiliários. Isso porque o mercado de ações, ele movimenta mais dinheiro, ele tem mais liquidez. As pessoas ainda investem muito mais em ações do que em fundos imobiliários. E o que faz a volatilidade de uma ação é o número de compras e vendas que existe em um dia, coisa que no fundo imobiliário é bem menor. Apesar de que, recentemente, a gente teve essa polêmica aí com a HCTR, com DEVA 11, TOD 11, enfim, e tivemos uma alta volatilidade também nos fundos de papel. Mas isso é um caso específico. Geralmente, eu estou dizendo geralmente, os fundos imobiliários são menos voláteis que as ações. Então, se você quer uma carteira que sobe menos e desce menos, ou seja, que valoriza menos, mas também desvaloriza menos, é interessante você investir mais em fundos imobiliários. Outra coisa que você tem que entender é que as ações pagam dividendos de forma esporádica. Tem empresa que só paga uma vez ao ano, tem empresa que paga 3 vezes, 4 vezes, enfim, você vai ter que ver no relatório das ações das empresas, nos comunicados, o quanto que geralmente cada empresa paga, a frequência com que cada empresa paga por ano. Já os fundos imobiliários, eles têm o costume de pagar todos os meses. Ele não é obrigado a pagar todos os meses, mas a maioria dos fundos imobiliários pagam rendimentos todos os meses. Então, se você está preferindo ter mais rendimento nesse momento, é aconselhável que você priorize os seus investimentos em fundos imobiliários. Outra coisa que você tem que entender é a diversificação. Nas ações, você tem o poder de diversificar muito mais em setores do que os fundos imobiliários. Por exemplo, nas ações você consegue investir em shopping, você consegue investir em empresa aérea, você consegue investir em varejo, você consegue investir em ações de fora, bancos, enfim, é uma gama enorme de potencial de diversificação que você tem em ações. Já em fundos imobiliários, começa que, prioritariamente, você apenas vai investir no mercado imobiliário. Mas, Bruno, eu também posso diversificar em fundos imobiliários. Eu posso pegar um galpão logístico, eu posso pegar um shopping, eu posso pegar uma laje corporativa. Sim, mas o fundamento dos investimentos em fundos imobiliários é você investir em imóvel. E nem sempre, quando você investe numa ação, você está investindo num imóvel. Você está investindo numa empresa. É diferente. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa, por exemplo, a Valide. A Valide é uma empresa de tecnologia e por isso você não está investindo em um imóvel, em nada. A Valide ela hoje pode estar num lugar, amanhã ela pode estar em outro. Ou seja, você está investindo naquele negócio, naquela ideia, naquela geração de caixa, que é uma empresa de tecnologia. Então percebe que existem bastante diferenças entre você investir em fundos imobiliários e em ações. Outra coisa que você tem que entender é que os proventos que vêm dos fundos imobiliários, eles são provenientes de aluguéis. Ou seja, tudo que você investe em fundo imobiliário, você compra uma cota de um fundo que tem uma participação no imóvel e que recebe aluguéis dos cotistas desse imóvel. E 95% desse aluguel, ele repassa aos cotistas. Numa ação ou numa empresa, como a gente fala, você recebe parte do lucro, ou seja, a empresa ela tem que gerar lucro, dar resultado para você receber parte desses dividendos. Então, nota que é muito diferente a lógica de investir em ações e fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um aluguel, é diferente. Ele gera lucro? Sim, mas é proveniente de um aluguel e de um inquilino. O lucro de uma empresa vem da onde? Vem do trabalho, vem do serviço prestado, vem das vendas, se ela vende algum produto. Então, a lógica é diferente de se trabalhar com ações e fundos imobiliários. Tá, Bruno, você já me falou um monte de coisa, mas e aí? Qual que é o melhor?
ações ou fundos imobiliários? A verdade, pessoal, é que não tem o melhor. Tem o que é mais adequado para você. Eu costumo dizer que se você está no início dos seus investimentos, você é muito novo, se você tem menos de 25 anos, menos de 30 anos até, eu diria que é melhor você ter uma boa parte em ações, porque as ações elas valorizam mais. Lembra que eu disse que elas são mais voláteis? Bruno, mas se cair muito, você tem a oportunidade de comprá-las mais baratas. Se é uma boa empresa, se paga dividendos e se tem uma perspectiva de lucros futuros, você consegue comprar mais dessas ações a preços mais baratos. Fundos imobiliários é recomendado para aquela pessoa que já tem um pouco mais de idade, que já tem um patrimônio ou que já quer ter uma renda passiva desde já. Lembra que as ações não possuem pagamentos recorrentes dos dividendos. Algumas sim, mas a maioria não. Enquanto que os fundos imobiliários pagam recorrentemente, todos os meses, rendimentos. Então, se você está priorizando uma renda desde agora, é muito melhor você investir em fundos imobiliários. Lembrando que os dividendos de ações e os rendimentos de fundos imobiliários ainda são isentos de imposto de renda. Quando você parte para juros sobre capital próprio, que é um outro tipo de rendimento das ações, esse sofre um imposto de renda de 15% na fonte. Então a empresa ela vai declarar um rendimento, porém vai cair na sua conta descontado 15%. Então é muito simples. Se você está disposto a correr um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade maior no futuro, invista em ações. Se você quer mais estabilidade, renda recorrente, renda passiva desde agora, invista em fundos imobiliários. Eu costumo dizer que o melhor dos mundos é você saber diversificar entre os dois ativos. Se você quer ter mais renda, compre mais fundos imobiliários, mas não deixe de ter algumas ações, porque elas podem valorizar muito e aumentar muito o seu patrimônio. Em contrapartida, se você gosta mais de ações, não deixe de ter fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários vão fazer você ter renda todos os meses. E mesmo quando as suas empresas, ações não pagarem dividendos naquele mês, os fundos imobiliários vão te salvar e vão pagar rendimento todos os meses. Então, para a gente finalizar o vídeo, pessoal, quero que você entenda que uma boa diversificação de carteira, lógico, observando os seus objetivos, é sempre a melhor escolha para você entender que uma carteira, tanto com fundos imobiliários quanto ações, pode te levar até a sua liberdade financeira. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, eu espero que tenha trazido uma boa informação para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha e deixa aqui nos comentários para mim o que você prefere, ações, fundos imobiliários, os dois. Eu particularmente gosto de ter os dois na minha carteira. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.